em Êxodo capítulo 9, dando continuidade às pregações neste livro. A exposição nesta manhã, irmãos, será da 7ª praga, mas eu não farei a exposição de todo o conteúdo relacionado à praga, porque seria do verso 13 até o verso de número 35. Então, eu vou dividir esta exposição, e a exposição será do verso 13 até o versículo de número 21. Então, Êxodo, capítulo 9, do verso 13 ao 21 será a exposição, mas eu lerei, irmãos, até o versículo de número 35. Atentem para o que diz a palavra do nosso Senhor. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. Fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, está aberta. E o propósito, Senhor, nesta manhã, neste momento, é expor a Tua verdade, Pai. Rogo a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo, Pai, pois
estarei pregando a tua palavra. Dá-me graça, Senhor, usa-me apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, Pai. E também, Senhor, fala ao coração do teu povo, que aqueles que aqui estão, Senhor, possam ser atentos à exposição da tua verdade, que a tua palavra proclamada possa encontrar guarida no coração daqueles que aqui estão. Que não seja, ó Pai, como a semente lançada no caminho, que foi comida, que foi tomada, que foi roubada, Pai, mas que encontre solo fértil e edifique e salve e dê os frutos devidos, Pai, da salvação. Ó Senhor, usa-me para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um ditado que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que você já ouviu esse ditado ser dito ou compartilhado por aí, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E essa é um ditado muito comum e em todo lugar é ouvido e trata sobre uma realidade, não é? Você pode até mesmo perceber quando a água ela cai continuamente em algum lugar, ela vai caindo ali, chega um momento que aquilo que é tão duro como uma pedra ou uma rocha passa a ser perfurado pela água. Essa é uma realidade, irmãos, que nós contemplamos e você provavelmente já teve essa experiência. Contudo, quando nós olhamos para algumas outras questões que não é a pedra literalmente, como, por exemplo, a questão do coração do homem, nós vamos encontrar uma outra realidade muitas vezes. Porque o ditado nos diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A insistência, então, em batendo naquele mesmo lugar faz com que aquela pedra tenha um furo ou um buraco, mas quando nós pensamos acerca do homem que nós temos visto aqui, Faraó, mesmo estando ele diante das repreensões, exortações frequentes do Senhor, o tempo inteiro repetindo a mesma coisa, tocando no mesmo ponto, nós encontramos um homem que, ainda que algo seja martelado, batendo o tempo inteiro na mesma tecla, o coração deste homem permaneceu tão endurecido como estava no início de todas as repreensões do Senhor. Na realidade, irmãos, o fato é que o seu coração estava cada vez mais sendo endurecido diante das repreensões do próprio Deus e as manifestações dos seus sinais e prodígios no Egito. Mas nós veremos também, irmãos, que ainda que Faraó ele esteja com um coração endurecido e cada vez mais endurecido, nós veremos que alguns, sofrendo e ouvindo, recebendo e contemplando e experimentando até mesmo diante deles e no seu próprio corpo e nos seus bens, a manifestação da ira do Senhor, irão compreender, irão se sujeitar, irão temer a Deus, em razão dos prodígios, sinais maravilhosos feitos pelo Senhor Deus através do seu servo Moisés, junto ao seu irmão Arão. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor Deus ele tem revelado a sua grande insatisfação contra o Egito. E de modo muito especial, irmãos, contra o próprio Faraó. As pragas no Egito manifestam a punição de Deus em razão deste homem mau se voltar contra o Senhor, se voltar contra o seu próprio povo. E como o Senhor Deus, irmãos, ama o seu povo, ele não poderia deixar que este homem seguisse impune nos seus atos maus. O Senhor, então, irmãos, no seu trato com o Egito, ele não somente vai revelar a sua ira e insatisfação com a rebeldia de Faraó, mas revelará o seu grande amor pelo seu povo. Ele revelará a sua grande graça e o desejo sincero de salvar e libertar homens do cativeiro. Nós veremos que esta salvação, este amor, esta graça não se estende apenas àqueles que eram seu povo, mas nós veremos que essa realidade, ela extrapola o seu povo.
A salvação não será apenas limitada àqueles que foram escravizados, àqueles que estavam num relacionamento pactual com Ele, mas veremos que o Senhor Deus, Ele deseja salvar a todos os homens de todas as classes, tribos, línguas, nações. Nós temos visto, irmãos, o Senhor Deus tratando com o próprio Faraó. E então nós chegamos a essa sétima praga que nós podemos considerar, irmãos, como uma praga que é evidenciada com a maior intensidade que as outras que nós vimos até aqui. Vocês podem perceber e contemplem, à medida que nós temos caminhado pelas pragas, como cada praga que vem é mais grave, é mais intensa que a anterior. E esta sétima praga, ela se destaca. Além de percebermos, irmãos, nas pragas, essa intensificação da punição, do trato, do juízo, da ira de Deus contra os homens maus, nós também podemos contemplar que nesta praga encontramos o que nós poderíamos chamar de uma espécie de prelúdio. Você percebe que é longo, não é? Veja que vai do versículo 13 até o versículo de número 35, toda esta sessão tratando sobre a sétima praga. E coisa que nós não vemos nas outras pragas, algo tão extenso desta natureza. Nós encontramos aqui do versículo 13 até o versículo de número 21, uma espécie de prelúdio de fato, uma antecipação daquilo que virá a acontecer. E o Senhor, como que de modo bem lento, de modo devagar, vai apresentando nos detalhes, como que preparando-nos para a sua ira que cairá com toda a força, não somente na sétima praga, mas nas demais, irmãos. Está se aproximando a última praga, que é a principal de todas elas, onde a ira do Senhor será revelada no seu mais alto nível. O Senhor, então, através de Moisés, está nos preparando para esta ocasião. E aqui nós encontramos mais uma vez o Senhor Deus falando com o seu próprio servo Moisés, versículo 13, nos diz a palavra no capítulo 9. Disse o Senhor a Moisés. Lembrem-se, irmãos, o texto sempre nos apresenta aqui o Senhor falando com Moisés. Mas não é qualquer Senhor. E o Senhor nunca se apresenta, quando fala com ele, com um nome comum, mas ele se apresenta sempre com o seu próprio nome, Yahvé. O Senhor Deus Javé. O Deus que está no relacionamento pactual com Moisés, com Arão e com o seu povo. É Ele quem se revela, é Ele quem diz, é Ele quem dá as ordens. E aqui nós encontramos, irmãos, o texto nos dizendo, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Nós já ouvimos isso aqui, não foi, meus irmãos? É interessante porque há uma repetição aqui daquilo que fora feito anteriormente na primeira, bem como na quarta praga. Veja, por exemplo, o que diz a palavra em Êxodo, capítulo de número 7, olhando especificamente para o versículo de número 15. Êxodo, capítulo 7, verso 15, diz, primeira praga, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão, que se tornou em serpente. Agora, olhe o capítulo 8, verso de número 20, na quarta praga. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E essa ideia, né, deixa ir o meu povo para que me sirva, ela foi repetida ainda mais outras vezes aqui, nestas manifestações de Deus de juízo contra o próprio Egito ali. E é interessante, irmãos, porque essa ideia, né, de ir pela manhã, encontrar o próprio Faraó pela manhã, é porque tratava-se também da ocasião em que ele saía para o rio, como nós vimos, o Nilo, para ali oferecer o seu culto, a sua devoção às próprias divindades, que eram muitas ali no próprio Egito.
E o Senhor, então, vai manifestar a sua vontade, mais uma vez, através de Moisés, nesta ocasião. E o Senhor vai, como falei há pouco, insistir. Em que ponto, irmãos? A insistência do Senhor é que Faraó deixe os hebreus, o povo do Senhor, ir para o deserto para que possam cultuá-lo. Puxa, talvez você se pergunte, mas por que repete tanto, irmãos? Por que repete tanto essa ideia, esse desejo? Primeiro, irmãos, devemos entender que o Senhor Deus, Ele nos salvou para que o sirvamos. E o Senhor, uma vez que nos salvou para que o sirvamos, Ele deseja, então, que nós o adoremos, o cultuemos. O Senhor aqui tinha um povo que era propriamente seu, não do faraó. E o desejo ardente dele é que esse povo, que era um povo chegado para o Senhor, como nós cantamos no Salmo de número 148, possa ir ao deserto para servi-lo. O Senhor frequentemente alerta, pontua, bate no mesmo ponto na vida do próprio faraó, exortando, alertando quanto à sua vontade. O tempo inteiro. Isto, irmãos, deve nos lembrar, como já falei aqui, que o Senhor, Ele deseja ser adorado pelo seu povo e isto é um fato que não pode ser contestado. Aqueles que foram salvos no Egito, nós sabemos, Ele revela a sua vontade, é que adorem a Ele, mas Ele salvará, libertará e adorarão ao seu Senhor e do mesmo modo foi na nossa vida. Nós fomos resgatados pelo Senhor do cativeiro do pecado, chamados para Ele, para que o adoremos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. O Senhor nos chamou irresistivelmente, o Senhor nos chamou eficazmente, fomos vivificados, fomos transformados, fomos trazidos para Ele. E este Deus que nos chamou com vocação eficaz é o mesmo Deus que domingo após domingo, manhã e noite, convoca a mim e a todos vocês para estarmos na sua presença. Na sua presença santa, diante da sua glória aqui, neste lugar, irmãos. O Senhor deseja isso. Você consegue imaginar o que é isso? É o próprio Deus soberano, o próprio glorioso Senhor exaltado sobre tudo, desejando que você, filho dele, mas uma pequena criatura, indigna, esteja aqui adorando ele. Nós devemos então, irmãos, considerar esta ocasião aqui como algo realmente muito especial, que vem das mãos de um Deus gracioso, que concede a você, a sua esposa, a seu esposo, seus filhos, a graça de estarem diante do Senhor. E não há lugar melhor para estarmos, senão na presença do nosso Deus, na sua casa, e essa é a vontade expressa dele. Mas, como falei, irmãos, repetindo, o Senhor repete frequentemente a sua vontade, exortando aquele homem. E como, irmãos, parece ser de fato necessária a repetição. O Senhor repete muitas verdades para o próprio faraó, assim como em várias ocasiões na sua revelação, ele repete as mesmas coisas ao seu próprio povo. E por que razão, então? Não pensemos, irmãos, que trata-se de alguém prolixo, que simplesmente repete sem razão. O Senhor não é como eu. Mas o Senhor, irmãos, Ele repete com um propósito didático. Porque Ele sabe, meu irmão e minha irmã, que nós somos inclinados a esquecermos. Nós somos inclinados a esquecermos das exortações do nosso Deus. Nós somos muito inclinados a darmos as costas. Ouvimos aqui agora e daqui a pouco nem nos lembramos mais. Pensa acerca da sua realidade quando você escuta o sermão. Você consegue se lembrar do que foi tratado no sermão ao final do culto? Você consegue me trazer um resumo, algum tipo de aplicação geral, algum princípio que foi tratado na exposição desta manhã, logo mais à noite, se eu abordar você ao final do culto para tratar com você sobre isto? Será que você se lembrará do sermão deste domingo, no próximo domingo? É mais difícil ainda. Porque, irmãos,
Nós somos muito rápidos para esquecermos. O nosso cérebro parece que é muito raso, ou talvez o nosso coração que é muito endurecido. E que não se sujeita, não escuta e não atenta para as exortações do Senhor. Irmãos, atentemos todas as vezes que o Senhor tratar conosco e mesmo que Ele venha repetir, considere isto como graça dele na sua vida, alertando você continuamente a que você se sujeite à sua vontade. E à medida que nós caminhamos pela palavra, irmãos, muitas vezes teremos de tratar sobre os mesmos temas e considere isso como a manifestação da graça do Senhor revelada na sua providência, querendo tratar com você, com o seu próprio coração, expressando continuamente a sua própria vontade. Aqui está o Senhor tratando com este homem mau, que frequentemente permanece duro ao Senhor, mas o Senhor diz, deixa o meu povo ir. E então, irmãos, entra o versículo de número 14. O versículo de número 14, irmãos, é muito interessante, porque nós aqui agora veremos o próprio Senhor Deus falando diretamente com Faraó. Veja o que diz o texto no versículo 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Perceba, porque o texto claramente nos diz, irmãos, e nos mostra que o Senhor ele está falando diretamente com este homem mau. E ele vai dizer a ele que ele vai cair sobre o faraó, o coração dele, e sobre os seus oficiais, e sobre o seu povo, com pragas. E a ideia, irmãos, é que ele vai ir contra Faraó com um golpe tremendo. Com um golpe como nunca antes havia sido experimentado por ele. Quando ele diz aqui, irmãos, para nós, que ele vai cair sobre ele com todas as minhas pragas, a ideia é que ele vai dar um golpe com a sua praga com força total. Essa é a ideia. Eu vou cair sobre você, Faraó, com toda a força que eu tenho. Revelando contra você, Faraó, a minha ira. Mas perceba, irmãos, que ele vai tratar sobre algo muito específico aqui também, antes dele apresentar o propósito, desta sua punição aqui neste contexto. Ele vai dizer assim, todas as minhas pragas sobre o teu coração. Veja, as outras pragas, irmãos, nós vimos que o Senhor, ele fere externamente muitas coisas, mas aqui ele diz que ele quer alcançar o coração deste homem. Ele aborda aqui um aspecto interno do coração deste homem, considerado pelos que viviam ao seu redor, os seus súditos, como um Deus. E eles imaginavam que este homem, ele podia controlar e conduzir o mundo, e conduzir as coisas e os fenômenos. E eles então confiavam neste homem, neste Deus chamado Faraó. Mas o Senhor vai humilhá-lo neste contexto. O Senhor vai subjugá-lo neste contexto. E o Senhor, irmãos, vai tratar exatamente o problema do coração de Faraó, porque Deus sabe qual o problema que precisa ser tratado no coração de Faraó. E ele revela logo em seguida o que é que precisa ser tratado no coração de Faraó. Ele vai dizer, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Faraó imaginava, irmãos, que ele era Deus. E quando as pessoas falavam considerando-o como a divindade, ele recebia isso com todo orgulho. Mas o Senhor vai dizer, não há outro que seja semelhante a mim. Esse ídolo que você tem no seu coração, essa ideia que você concebe de que você é Deus,
Essa ideia louca de que você possui poderes extraordinários. Essa ideia sua de receber adoração, culto e serviço por parte de outros, como se você fosse Deus, será lançado por terra, porque eu somente sou Deus. E ele então, irmãos, vai tomar para si a exclusividade da divindade, que realmente, irmãos, não está em nenhum outro, além do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, como nos ensina a nossa fé. Mas o homem, o que ele possui? Então o Senhor, irmãos, consciente do que se passava no íntimo do coração deste homem, ele vai tratar isso, revelando então a sua glória, a sua soberania poderosa sobre Faraó, sobre o seu povo e sobre todo o Egito. Não há ninguém igual a mim. Meus irmãos, quando nós pensamos acerca do modo que o Senhor está lidando com o Faraó, nós não podemos deixar de pensar que isso é algo que é indiferente a nós. O Senhor estava escrevendo ao seu povo, quando dirigiu então, através de Moisés, o livro do Êxodo, e está falando conosco também. Uma mensagem para a congregação presbiteriana Boas Novas hoje. O Senhor, meu irmão, o Senhor, minha irmã, Ele sabe exatamente aquilo que se passa no meu e no teu coração. O Senhor, irmão, Ele pode não cair com praga sobre você, mas Ele vai cair com o seu trato paternal sobre você. Porque Ele está consciente do que se passa no seu mais profundo íntimo. Sua esposa pode não saber, seus filhos podem não saber, seu esposo pode não saber, seu presbítero pode não saber, o pastor pode não saber, mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe daquilo que se passa no coração dos homens maus, longe do Senhor, e Ele sabe daquilo que se passa naqueles que pertencem a Ele também. E Ele vai tratar, irmãos, os nossos corações. Ele vai tratar, irmãos, os nossos ídolos. Ele vai expurgar, irmãos, do nosso íntimo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Ele, revelando Ele a nós que somente Ele é Senhor, todo-poderoso sobre tudo e sobre todos. Não pense que você pode esconder de Deus os seus ídolos. O caminho, irmão, mais seguro, o caminho saudável para você, uma vez que você compreende esta realidade, não é tentar guardar ou esconder o seu ídolo, como fez Rebeca. Não, irmão, não é guardar o seu ídolo escondendo de forma nenhuma. Você vai descortinar isso diante do Senhor, confessando ao seu Deus. Você é crente, você não é um ímpio como o Faraó. E você vai revelar a ele a sua miséria, confessando a ele o seu pecado, na expectativa de que ele seja gracioso com você e perdoe o seu pecado. Mas se você permanecer endurecido, se você continuar dando largas, espaço àquilo que está no seu coração que deveria ser mortificado, você pode esperar a mão de Deus vir sobre você e vai ser doloroso demais. Doloroso. No final será bom, mas será doloroso o processo que o Senhor vai te tratar. Irmãos, o Senhor nos convida a atentarmos e a sondarmos o nosso coração para vermos o que há lá. E ao identificar, procure mortificar aquilo que se passa no seu íntimo. Trate o seu coração, trate os seus pecados. Não sejamos como o Faraó. Ele permaneceu, irmãos, endurecido. A palavra, então, irmãos, continua nos dizendo que o Senhor vai cair com essas pragas sobre o coração, sobre os oficiais, sobre o seu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, e de fato não havia. Isso deveria ficar claro para todos.
Mas então ele diz mais no versículo de número 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Veja, o Senhor está dizendo é o seguinte, irmãos. Faraó, eu poderia, há muito tempo, ter destruído vocês completamente. De uma vez só. Assim, teria consumido tudo. Mas eu não fiz isto. Veja, irmãos, como o Senhor ele vai tratar este homem. Isso revela certamente muito da paciência do Senhor neste processo. O Senhor sendo paciente também. Mas não somente isto, irmãos. Quando nós contemplamos o Senhor dizer, pois eu poderia ter estendido a mão para te ferir, mas não fiz, ele revela aqui a sua grande misericórdia. Como Deus, irmãos, ele é abundante realmente em misericórdia, até mesmo para com os mais vis pecadores. E ele revela isso na vida desse homem mau. E de todos aqueles que estavam ali junto a ele, prostrando-se diante de falsas divindades, mas o Senhor ainda assim não foi imediatamente destruindo-os como poderia fazer. E esta mesma misericórdia, irmãos, revelada para com estes homens naquele contexto, foi a mesma misericórdia revelada sobre nós. Porque nós também éramos pecadores perversos. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da perdição, como também os demais. E o Senhor, irmãos, com justiça, poderia cair com toda a sua ira, destruindo você, matando você, lançando-o diretamente no inferno. Mas por que ele não fez isto? Porque o nosso Deus, irmãos, é abundante em misericórdia. Não há quem seja tão misericordioso como o nosso Deus. E ele fez isto, revelando a sua misericórdia, salvando-nos, arrancando-nos dessa condição de pecado e agora nos dando nova vida. Agora nós pertencemos ao Senhor. E agora também podemos imitá-lo. Esse Deus que é misericordioso com aqueles homens naquele contexto, que misericordioso conosco, irmãos, foi, apesar da nossa dureza, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias, nos ensina, irmãos, a sermos igualmente misericordiosos como misericordioso é o nosso Deus. Nós somos rápidos, irmãos, precipitados para tentar tratar e punir alguém por causa das suas falhas. Se pudéssemos, nós dizimaríamos várias pessoas imediatamente na primeira centelha e manifestação do pecado. Talvez esse seja seu sentimento, por exemplo, quando você vê homens subindo ao governo civil e revelando então atos maus, e imediatamente talvez surja no seu coração o desejo de que caia fogo do céu e dizime todos eles. Talvez isso brote no seu coração uma ira que não cabe quando a sua esposa ou seu esposo peca contra você. E o seu desejo, de alguma forma, é erradicar aquilo na hora, imediatamente, ferindo. E talvez isso não se revele de modo mais especial no trato dos pais com os filhos. Ira, impaciência, indignação, vontade imediata de tentar fazer com que aquilo seja tratado. E, obviamente, irmãos, nós devemos tratar o pecado na ocasião em que surge. Não estou dizendo aqui que você deve deixar o pecado passar como se fosse coisa de pouca importância. Mas nós temos de ser misericordiosos quando nós tratamos também os outros. Precisamos ser pacientes também quando nós tratamos aqueles que estão sob os nossos cuidados, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em casa, seja na família, seja com nossos filhos. Porque se dermos lugar, irmãos, à ira que pode surgir no nosso coração na ocasião em que nós contemplamos algo sendo feito que é errado,
nós podemos acabar pecando com excesso de ira e pesando demais na mão, na repreensão, no tapa, na disciplina e tantas outras coisas. Tem um livro do pastor Joel Bick, há pouco publicado, que pude ler, ele trata um pouco sobre isso, sobre como fazer os seus filhos serem filhos piedosos. Ele até vai dizer, tenha cuidado de fato com isso, porque a sua ira pode se acender de um modo desproporcional no modo que você trata o seu filho. E nós podemos estender quando nós pensamos acerca daqueles que estão ao nosso redor. A misericórdia também deve estar diante de nós. Não podemos ser apressados, logo desejando imediatamente tratar com punição aqueles que estão diante de nós ou que conosco caminham. O Senhor revelou a sua misericórdia. Muito misericordioso o nosso Senhor. Mas você poderia perguntar, talvez, por que ele não destruiu Faraó e o seu povo de uma vez? Aqui, irmãos, o Senhor tem um outro propósito, que é um propósito certamente diferente do nosso, nas ocasiões em que nós demonstramos algum tipo de paciência ou misericórdia. Porque o Senhor, ele não destruiu de uma vez Faraó e seu povo, porque ele desejava revelar a sua glória. Como assim? Deus queria revelar a sua glória em Faraó, através de Faraó. É isso que nos diz o versículo seguinte. A palavra nos diz no versículo de número 16, mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então, veja, eu não destruí você imediatamente. Por quê? Eu tenho te mantido, Faraó. Veja, é o Senhor quem tem sustentado ele naquela posição, como rei, como Faraó no Egito. Eu tenho te mantido. Mas não somente isso, ele tem preservado ele ainda ali, com um propósito. O propósito é mostrar o poder dele. É mostrar a glória do seu poder através dele. E também para que o nome do Senhor, a sua fama, seja espalhada, irmãos, por toda a terra, entre outros povos, entre outras tribos distantes. Interessante, irmãos, nós pensarmos nisto, porque isto aqui vai revelar ao fato de que o Senhor, ele deseja fazer a sua glória conhecida e ele deseja ser conhecido pelos homens. Que o Senhor deseja, irmãos, que os homens possam encontrar salvação à medida que o conhecem. Quando nós olhamos para a Escritura, nós contemplamos essa realidade, irmãos, de fato acontecendo. Veja o que diz a palavra, como essa glória do Senhor em cair com grande pestilência sobre o Egito foi algo que foi recordado. Não somente servia para contar uma história, mas era louvado. Estes atos do Senhor, pelo povo e por também aqueles que não eram povo. Veja o que diz a Escritura. Nós já lemos hoje de manhã Deuteronômio capítulo 6. Nós lemos na revelação da vontade do Senhor o que diz a palavra, referindo-se às pragas no Egito que o Senhor Deus revelou ali. E a partir do versículo 20 de Deuteronômio capítulo 6, a palavra nos diz o seguinte: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida
como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Os filhos perguntariam, veja que coisa interessante, irmãos. Perguntariam o que é aquilo. As ordenanças que eles observavam, o que é aquilo, e então eles teriam os pais ocasião oportuna para falar sobre a grande obra da redenção, o amor de Deus revelado na libertação deles do Egito e a grande manifestação da sua justiça e ira contra o Egito. Interessante isto, não é? Veja, irmãos, o Senhor nos ensina aqui, uma breve aplicação, como é oportuno, viu? E muitos pedem a oportunidade de fazer isso no ensino com os próprios filhos. Sobretudo aqueles que congregam em igrejas que, lamentavelmente, tiram seus filhos do próprio culto. A ocasião em que na Escritura, como os próprios filhos perguntam aqui, eles vão contemplar os seus pais participando do sacramento da antiga aliança, e eles vão perguntar o que é aquilo. O pai tendo a ocasião oportuna para explicar aos filhos. Quando nós estamos reunidos aqui no dia do Senhor, no domingo, quando tem ceia do Senhor, eu percebo e sempre falo, inclusive, na exortação. Vocês crianças que querem pegar aí o pão, o vinho, arrependam-se, corra para Cristo, creia no Senhor. E ali, irmãos, é quando o filho olha para isso, e talvez, eu não sei se você já passou por essa experiência, talvez eu tenha a experiência algum dia com Judá e outros filhos, quando ele pode chegar em casa, mas pai, por que a razão aquilo? O que é a ceia? O que é aquilo? Por que eu não posso? E o pai tem a ocasião e a oportunidade de falar sobre a realidade de que o Senhor, assim como tirou o povo do Egito do passado, salvando-os, dando a lei, dando um sacramento, o mesmo Senhor foi o Deus que nos salvou, que te salvou, arrancando-nos do cativeiro de Satanás, do pecado, nos deu este sacramento aqui, o pão e o vinho, que é para aqueles que creem em Cristo e foram salvos por Ele. Você vai ter a ocasião de pregar o Evangelho para o seu filho, instruir o seu filho, chamar o seu filho à fé no próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas perceba, esse evento, irmãos, foi marcante para eles. E isso, então, é tratado ali e em tantas outras ocasiões na Escritura. Veja também o que diz o salmista. Agora, é louvor no meio do povo do Senhor, como nos ensina o Salmo de número 78. Salmo de número 78. A palavra do nosso Senhor vai nos dizer o seguinte, irmãos, nos versículos 47 e 48. Salmo de número 78, versos 47 e 48, diz assim: com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada, entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Louvor no meio da congregação do Senhor, os atos poderosos de Deus de libertação do seu povo e também de manifestação de ira e justiça contra os homens maus. Mas veja, irmãos, que essa realidade ela vai extrapolar o contexto do povo do Senhor Deus somente. Porque, irmãos, a palavra nos diz, por exemplo, em Josué capítulo 9, verso 8, a partir do verso 8, a realidade que outros povos vão falar acerca disto. Veja que os prodígios e a glória do Senhor na condenação dos homens no Egito vai de fato se tornar algo conhecido por outras pessoas. Josué, capítulo de número 9. Josué, capítulo 9, verso 8. Nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então disseram Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós, de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Ouvimos a sua fama. A fama de quem? A fama do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor Deus fez no Egito. Nós podemos ver, irmãos, essa realidade também sendo expressa em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, do verso 5
ao verso 8, irmãos. Eles aqui na sua confusão, não sabendo a quem atribuir de fato aquilo que aconteceu, mas olha o que diz esses homens acerca do Egito. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais suceda antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandes deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no Egito. Perceba, irmãos, que coisa no deserto, que coisa impressionante. São alguns de vários textos, irmãos, que tratam acerca da realidade de que a fama do Senhor, de fato, alcançou tantos outros lugares. O Senhor fazendo conhecida a sua glória, até mesmo na manifestação da sua ira, na condenação do ímpio. Esse é o Senhor, irmãos, que manifesta a sua glória de diversos modos, e Ele é realmente, irmãos, glorificado também nisto. Mas pensemos primeiramente nessa ideia do Senhor desejar ter o seu nome conhecido. Porque o nome do Senhor, ele não é somente conhecido ali naqueles dias. Nós devemos entender, irmãos, que a glória do Senhor, ou a glória, ou também a fama de Cristo é conhecida. Porque o próprio Senhor diz, em Mateus capítulo de número 28, aquilo que deveria então acontecer. A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos aponta para a realidade de que o Evangelho, de que a glória do Senhor, que o conhecimento de Deus seria estendido sobre toda a terra, como as águas cobrem o mar, como nos diz Abacuque. E aqui, irmãos, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 18, o Senhor revela o otimismo, então, do avanço do seu reino e do conhecimento da glória de Cristo neste mundo. Quando Ele mesmo, irmãos, nos ordena em Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, eu só consigo ver a realidade de que o Senhor realmente vai fazer com que a sua glória e o seu nome seja conhecida em todo canto, por todos os homens, e muitos, não poucos, o conhecerão e se renderão a Ele. Este é o testemunho bíblico, irmãos. Eu não consigo ver aqui, olhar para isso de modo pessimista, não. Eu só consigo contemplar nisto um otimismo bíblico acerca da glória de Cristo e do conhecimento do mundo deste Senhor. Isso deve, irmãos, nos motivar. Foi essa realidade de que a glória do Senhor seria conhecida em todo o canto da terra que motivou tantos servos do Senhor no passado a saírem de suas casas para proclamar este Evangelho nos lugares mais remotos do mundo. E é esta esperança bendita que nos conduz também a sairmos de nossos lares para proclamarmos este Evangelho, fazendo Cristo conhecido e a sua fama em todos os lugares, porque sabemos que aqueles que pertencem ao Senhor serão por Ele chamados para a glória de Deus. Mas como falei brevemente, a glória do Senhor não será revelada somente na salvação dos homens eleitos no mundo, mas também na condenação. As pragas manifestam a reprovação de Deus a Faraó e a tantos homens que não pertenciam a ele. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo vai usar esse texto.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, verso de número 17, usa Êxodo capítulo 9, verso 16, para tratar sobre a gloriosa doutrina da predestinação. Olha o que diz, irmãos, a palavra, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, nós leremos, irmãos, a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Paulo, falando sobre essa gloriosa doutrina da predestinação, do Deus que elegeu, que predestinou pessoas para a salvação e que este Senhor seria glorificado tanto na salvação como na condenação dos homens. E as nossas doutrinas, irmãos, conseguem captar isto muito bem. Nós lemos isto hoje aqui. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 3, que trata dos decretos eternos de Deus, nos ensina isto. Veja o que diz na 7ª seção. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas. O resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Para a glória de Deus. Impressionante isto, irmãos. Mas é assim que o Senhor nos revela a sua vontade. E nós devemos, irmãos, ainda que possa parecer para nós uma verdade difícil de digerir, não é? Mas é a verdade do Senhor como revelada na própria palavra. E nós devemos nos alegrar com isto. Porque o Senhor, Ele é justo, não injusto como os homens podem conceber, talvez. O Senhor está dando a cada um o que eles merecem quando Ele os condena ao inferno. Quando Ele não salva os homens. A glória deve ser dada a Ele, assim como a glória deve ser dada a Ele na manifestação da sua graça, na salvação de pecadores indignos, como eu e você somos. Mas fomos salvos pelo Senhor. O Senhor Deus, Ele é, irmãos, glorificado em tudo. Essa doutrina, irmãos, então, da predestinação, da reprovação daqueles que não pertencem ao Senhor, deve provocar o seguinte em nós. E continua, então, a 8ª seção. A doutrina deste alto mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor. Você vai louvar a Deus por sua graça, reverência e admiração de Deus, bem como de humilde diligência e abundante consolação. Essa doutrina não nos faz orgulhosos. Essa doutrina, irmãos, nos faz apontar para aquele, o único que é de fato digno de louvor quando nos salvou. O Senhor, então, irmãos, está revelando aqui na vida do próprio Faraó aquilo que é o seu propósito eterno. Ele deseja salvar homens, ele deseja salvar pecadores.
Mas aquele homem, irmãos, ele está persistindo nos seus intentos. E o Senhor sabe muito bem. E ele até mesmo declara, o verso de número 17 nos diz: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir. Ele via que aquele homem estava ainda continuando, insistindo naquele ponto. E então ele faz essa pergunta. É como se ele estivesse dizendo assim: tudo isso tem acontecido, mas você, Faraó, não se arrepende. Frequentemente eu tenho batido em você, mas você continua insistindo no seu pecado. Como Faraó, você pode permanecer assim contra o meu povo? O Senhor, irmãos, revelando aqui o seu zelo, o seu amor pelo seu povo e até mesmo certo espanto ao contemplar este homem permanecendo ali, endurecido, sem sujeitar ao Senhor. E o que é então, irmãos, que acontece com aqueles que não se arrependem, mesmo diante das manifestações do Senhor, tanto de misericórdia como de ira? Como, irmãos? O que é que o Senhor faz? Como o Senhor trata? Nós podemos pensar, irmãos, primeiramente, no modo que o Senhor vai tratar o ímpio. Você que não conhece ao Senhor, se permanecer endurecido nos seus próprios pecados, mesmo tendo diariamente manifestações da graça do Senhor e em outras ocasiões manifestações da sua grande insatisfação contra o pecado. O Senhor, irmãos, ele resiste o homem que permanece endurecido contra ele, mas o Senhor, ele também se volta ativamente, manifestando a sua ira. O texto nos diz no versículo 18: eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Meus irmãos, ele está dizendo aqui, olha, eu vou trazer, ele anuncia, ele dá um aviso, olha, eu vou trazer sobre você algo terrível. Ele determina o dia, ele determina a hora, ele sabe exatamente quando isto haverá de acontecer, e ele vai trazer saraiva, ele vai trazer pedras, chuva de pedras, que trará agora, irmãos, veja, diferente das outras pragas, que trouxe um problema financeiro, um problema econômico, que trouxe alguns ferimentos ao corpo, mas agora, irmãos, envolve morte. Morte tanto dos animais como também de pessoas. O Senhor revelando que aquilo que ele vai fazer nunca foi experimentado por absolutamente ninguém e, de modo particular, por absolutamente ninguém ali no Egito. Meus irmãos, nós temos visto e vimos, mencionei aqui, o Senhor, ele revela a sua misericórdia, ele não cai com a sua ira, destruindo-o de uma vez para sempre, imediatamente. Mas o Senhor, que é misericordioso, nós não podemos pensar que ele é somente misericórdia. Deus é também um Deus que se ira contra o pecado. O Senhor, irmãos, ele odeia o pecado e inflige castigo aos pecadores. A ira de Deus, irmãos, deve ser considerada por nós como a expressão da sua vontade externa. E realmente, irmãos, o Senhor muitas vezes cai com ira por causa dos pecados dos homens. Você pode ver, por exemplo, o que o Senhor nos diz em Romanos capítulo 1, verso 18. Os pecadores não arrependidos são objeto da ira temporal de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. A palavra nos diz, irmãos, em Colossenses capítulo 3, versos 5 a 6, que o pecado provoca a ira do Senhor. Veja o que diz Colossenses capítulo de número 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então percebe, irmãos, que o Senhor, sim, ele manifesta ira. E que ele pune, irmãos, os homens nos seus pecados,
porque o Senhor Deus é santo e Ele não permitirá que os homens continuem mergulhados na sua iniquidade sem de algum modo serem tratados por Ele os seus pecados. O Senhor revela isto ao próprio faraó neste contexto. Ele vai cair com ira, ele vai ferir todos os homens, e se eles permanecerem então assim, eles morrerão. Isto é o modo que o Senhor, irmãos, ele trata os homens ímpios. Ele trata com juízo. Mas nós não podemos imaginar, irmãos, que nós que conhecemos o Senhor, não podemos experimentar alguma medida da ira do Senhor também. A palavra do nosso Deus, irmãos, em Hebreus capítulo 10, verso de número 31, nos diz que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, irmãos, como diz um autor, os crentes deveriam temer o Pai por causa da sua capacidade e disposição de puni-los. Ele diz então, seria uma irreverência não temer. Isso de modo algum diminui o amor do pai aos filhos. E então ele ilustra dizendo, podemos pensar nisso a partir de uma perspectiva terrena. Crianças pequenas, com certeza absoluta, da afeição do pai, ainda podem temê-lo por causa da disciplina a que ele as sujeita em caso de desobediência ou desrespeito. Eles o temem, não como escravos em fuga do seu senhor, mas como crianças que encontram refúgio no único administrador da disciplina. E é assim que o Senhor trata com o seu povo, de fato, com a disciplina paternal. E Cristo, irmãos, alerta que quem não der frutos será cortado. Essa é a realidade do ímpio. E Paulo também alerta os gentios acerca da ira do Senhor. E uma vez mais, Paulo, advertindo os coríntios, ele vai advertir nos seguintes termos, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Alertas, irmãos do Senhor, para que não caiamos na ira paternal de Deus contra os nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 12. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não podemos, irmãos, pensar que o juízo de Deus não pode ser aplicado a nós. Nós sabemos e podemos ter certeza. Não haveremos de experimentar condenação. A palavra nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Para aqueles que estão unidos ao Senhor, aqueles que estão unidos a Cristo, não há mais condenação, mas o povo de Deus não pode viver de forma presunçosa, continua ele. Não podemos nos rebelar abertamente contra Deus. Caminhar longe das veredas do Senhor é caminhar para sofrer juízo. E como nos diz, irmãos, a palavra, a maneira de escapar desse juízo é buscar diariamente a Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas não brinque com o Senhor. Não brinquemos com o nosso Deus. O Senhor, Ele pode vir também tratando os nossos pecados e que Ele o faça, se necessário for. Então, irmãos, o Senhor diz, olha, eu vou cair com praga. Mas Ele vai fazer algo diferente do que Ele tinha feito antes também. O verso 19 nos diz assim, agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. É interessante, irmãos, porque nas outras pragas, o Senhor, Ele vai fazer o seu anúncio, Ele vai falar aquilo que Ele vai acontecer, mas Ele cai com a praga e Ele não dá nenhuma ocasião para escape da praga, um refúgio, uma fuga. Mas aqui Ele dá. Ele diz, olha, eu vou dar um escape para vocês. Fujam. Tirem os animais do campo. Saiam dos campos. Eu vou dar um escape, um refúgio, uma forma de você, então, escapar da minha ira. Interessante, irmãos, o Senhor fazer isto com aqueles homens naquele contexto. Ele está certamente aqui, irmãos, também provando, é como um teste que prova o coração daquelas pessoas para saber se elas de fato temem a sua palavra ou não. Irmãos,
Assim como o Senhor, Ele fez com aqueles homens, olha, há um escape, há um refúgio, saia, você poderá não experimentar a minha ira sobre você. Ele faz isso continuamente. Qual é o escape, qual o refúgio que nós temos para escaparmos da manifestação da ira de Deus? Eu creio que você sabe, é Cristo. É o único refúgio, é o único lugar. É aquele em quem você pode se esconder e poderá estar certo de que a ira de Deus não cairá sobre você. O Senhor alerta você sobre isso para você frequentemente. Mas o que é que você faz com essa realidade da mensagem do Senhor? Há duas formas de responder a isto. Há duas formas de responder à palavra do Senhor de exortação e de refúgio quando Ele nos dá. A primeira forma é a forma que alguns responderam aqui no versículo de número 20. A palavra nos diz, Êxodo capítulo 9, verso 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Perceba então, irmãos, que coisa interessante aqui. Haviam oficiais de Faraó que eles realmente temeram a palavra de Deus. Eles não somente temeram a palavra, eles temeram a Deus. E é possível, irmãos, que essas pessoas, de fato, elas tenham lançado de lado a confiança nos falsos deuses, a confiança até mesmo em Faraó, que era tido como um Deus, e depositaram a sua confiança no Senhor e na sua palavra, e é possível que tenham se arrependido dos seus pecados. Provavelmente a minoria. Nós veremos mais à frente, na próxima exposição, como alguns permaneceram junto a Faraó na sua loucura e rebeldia. E veremos no próximo verso também que alguns não temeram isto. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos dá indicações de que provavelmente alguns desses oficiais, eles não somente viram como na terceira praga, que olham e dizem assim, eis o dedo de Deus, há um reconhecimento da ação do Senhor punindo. Eles, depois de contemplarem também vários prodígios, aquilo que tanto bateu, furou o coração desses homens. E eles então temeram ao Senhor. E há, irmãos, promessas de que realmente aqueles homens maus ali no Egito haveriam de experimentar a salvação do Senhor. Nós podemos começar, irmãos, olhando aqui brevemente o que diz a palavra em Êxodo capítulo 12, versos 37 a 38. Mais à frente, Êxodo capítulo 12, versos 37 e 38 nos diz, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. O que alguns vão conceber, irmãos, é que esse misto de gentes envolvia pessoas que não são do povo do Senhor. Mas mais, irmãos, a Escritura também nos fala acerca dessa realidade no que diz a palavra em Ezequiel, capítulo 29, versos 13 a 16. Veja o que diz a palavra. Ezequiel, capítulo de número 29, versos 13 a 16. A palavra do nosso Senhor, irmãos, nos diz assim, Ezequiel, capítulo 29, versos 13 a 16. Mas assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura do socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Olha agora então o que diz também o profeta Isaías. Isaías capítulo 19, do verso 19 ao verso de número 25. Isaías capítulo 19,
do versículo, irmãos, Isaías capítulo 19, do verso de número 19 até o verso de número 25. Olha que palavras impressionantes. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Aí ele continua dizendo, ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá entrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios a adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Que coisa, irmãos, impressionante. E se você olhar mais à frente, em Atos capítulo 2, do verso 5 ao verso do número 10, você encontra lá no verso do número 10, vários povos, e entre eles, povo do Egito, que ouviram certamente a proclamação do Evangelho por parte de Pedro, que convidou a todos, indiscriminadamente, à fé e ao arrependimento em Cristo Jesus. O Senhor, irmãos, ele anuncia a sua palavra, e o que é que cabe aos homens? O que cabe, irmão, a nós que conhecemos o Senhor, é ouvirmos a sua palavra e obedecermos a sua palavra. É colocarmos confiança na palavra do Senhor, como esses homens colocaram na palavra do Senhor. E você deve entender isso, você que não conhece a Cristo, coloque a confiança nas palavras do Senhor e esteja certo. O Senhor virá com ira. O que você fará neste dia? Corra para Cristo. Não seja como os outros, que como diz o versículo 21, aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Eles não colocaram a palavra do Senhor no seu coração e experimentaram o juízo de Deus. Temos visto aqui, concluindo, irmãos, o Senhor revelou a sua misericórdia e a sua ira no Egito. Justiça, ira e misericórdia encontradas num único contexto. Mas nós podemos entender, irmãos, que a ira, justiça e misericórdia do Senhor foram também encontradas numa única pessoa, num contexto, num dia glorioso. O nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ele experimentou sobre si uma ira muito maior do que a ira que os egípcios experimentaram naquele dia. O Senhor Jesus Cristo experimentou, num único ato, num único dia, a justiça de Deus caindo sobre ele, não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos muitos pecados. A ponto, então, do nosso Senhor Jesus Cristo clamar naquela cruz, Deus meu, por que me desamparaste? A ira que deveria cair sobre você, por causa dos seus próprios pecados, conduziu Cristo a, na cruz, experimentar as angústias do inferno que eu e você merecíamos experimentar durante toda a eternidade. Mas ali também foi revelada a sua misericórdia. Quando, através da cruz de Cristo, nós fomos salvos. Nós que não éramos povo, mas hoje somos povo. Nós fomos resgatados do cativeiro do pecado, de Satanás e do mundo. E hoje pertencemos ao Senhor por causa do seu grande amor revelado na pessoa do seu Filho,
o Senhor Jesus Cristo. Esse Cristo que foi morto e que recebeu toda a ira sobre si, é o Cristo que virá um dia com grande ira para julgar todo mundo. Crês isto? Arrependa-se hoje dos seus pecados e corra para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único refúgio no dia da sua grande ira. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pela graça, Senhor, de ouvirmos a exposição dela. Ó Senhor, rogamos a ti que o Senhor não permita que sejamos como Faraó, homem de coração endurecido. Mas, Senhor, dá-nos a graça de temermos a ti, de temermos a tua palavra, de temermos as tuas advertências, Senhor, que nos sujeitemos ao Senhor. Também rogamos a ti, Pai, que assim como a tua palavra nos garante, e as promessas estão aqui diante de nós na tua verdade, que o Senhor salvará os homens espalhados no mundo. Dá-nos confiança nisto e intrepidez para seguirmos em frente fazendo a tua obra, Senhor, fazendo a tua glória e o teu nome conhecidos neste mundo. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.